Abra sua Bíblia aí, a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo de número 3. Romanos, capítulo de número 3, a partir do versículo de número 9 ao número 12. Amém? Graças a Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor Deus. Amém, irmãos? Aleluia. Todos encontraram, né? E diz assim, ó, versículo de número 9. A epígrafe do texto aqui diz assim, ó: todos os homens estão debaixo do pecado. Pois que somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma, pois já dantes demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. O versículo de número 23 diz assim, ó: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Amém? Graças a Deus. Irmãos, o apóstolo Paulo, nessa carta aos Romanos, aqui nesses versículos que nós acabamos de ler, ele vai mostrar, né, ele vai compartilhar, nesse texto que nós acabamos de ler, algo muito importante e algo que nós devemos gravar em nossos corações. Por quê? Porque ele vai dizer que não há um justo, nenhum sequer. O apóstolo Paulo, nessa ocasião aqui, ele estava falando para os judeus. Ele estava falando que não existe nenhuma alma vivente que seja digna de herdar o reino de Deus. Amém? É tanto que no capítulo de número 1, ele vai falar dos gentios, e no capítulo de número 2, ele vai falar dos judeus. Por que o apóstolo Paulo, ele falou isso aqui? Se nós formos parar para pesquisar, o apóstolo Paulo, ele foi um homem muito usado por Deus. Ele foi um homem que Deus derramou sobre ele uma graça muito grande. Ele foi um homem que foi divinamente inspirado pelo Espírito Santo para escrever as suas 13 cartas. Só que nesta ocasião, quando o apóstolo Paulo ele vai dizer para os judeus que não há nenhum justo, que todos os homens estão debaixo do pecado, ele vai dizer isso aqui por quê? Porque os judeus, eles se achavam melhores
do que os outros povos. Os judeus, eles se achavam melhores do que as outras nações, pelo fato de terem sido escolhidos por Deus, pelo fato de serem uma nação eleita, um povo escolhido por Deus. Eles se achavam melhores do que os outros povos. Só que o interessante é que o apóstolo Paulo vai repreendê-los, dizendo assim, pois que somos nós mais excelentes. Ele vai perguntar para aqueles judeus: nós somos melhores do que os gentios? Nós somos melhores do que os outros povos? E ele vai continuar assim, de maneira nenhuma, pois já dantes demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Então o apóstolo Paulo, ele está tentando trazer aqui, nesses versículos, uma mensagem de que todos, sem exceção, estão debaixo de pecado. Quando Deus, ele cria o homem, lá em Gênesis, no capítulo de número 2, versículo de número 7, onde fala que Deus, ele criou o homem à sua imagem e semelhança. A palavra de Deus vai dizer que Deus, ele soprou nas narinas do homem o fôlego de vida. Então, a partir daquele momento, o homem, ele passou a ter parte de Deus. Deus, ele pega aquele homem e constitui sobre tudo o que ele havia feito, para que ele mandasse, para que ele desse ordens. Só que a Bíblia vai dizer que em um determinado dia, Deus, ele veio visitar o homem. Deus veio visitar aquele casal que ele havia colocado no jardim, e ele não encontra aquele casal. Aquele casal que Deus havia criado, eles já haviam caído no pecado. É onde se originou o pecado na humanidade. A partir desse momento, o pecado, ele foi inserido no DNA humano. Os irmãos conhecem a história de que a serpente foi lá, tentou a Eva, ludibriou a mulher, ela caiu, puxou o seu parceiro, e assim eles desobedeceram a Deus. Então, quando o apóstolo Paulo, ele vai falar para os gentios que não há um justo, nenhum sequer, ele está dizendo que nem os judeus, que nem aquela nação que foi eleita, que foi escolhida por Deus, eles estão livres da condenação, eles estão livres do pecado. Como nós acabamos de ler no versículo de número 23, que diz assim, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Eu imagino que o apóstolo Paulo, ele falando isso, ele pregando essa mensagem, ele queria enfatizar que a única forma de herdar o reino de Deus, de chegar ao céu, é através da palavra de Deus, é através do evangelho. Os judeus, eles tinham seus costumes, os judeus, eles tinham a circuncisão, eles tinham as suas festas, que eles faziam de tempo em tempo. Talvez para eles pensassem que aquilo era suficiente para garantir
a entrada deles no reino de Deus. E o interessante, uma coisa que me chamou muita atenção, é que esta mensagem, esta palavra que o apóstolo Paulo, ele pregou para aqueles judeus, esta mesma mensagem já havia sido pregada muitos e muitos anos atrás. Lá no Salmo de número 14, a partir do versículo 1, vai falar essa mesma mensagem. No Salmo de número 53, a partir do versículo de número 1, vai falar esta mesma mensagem. O apóstolo Paulo, ele foi inspirado pelo Espírito Santo a escrever algo novo, mas ele também, ao mesmo tempo, ele era inspirado a buscar nas Escrituras aquilo que já estava escrito para trazer para a época dele. Uma coisa muito comum que nós vemos nos dias de hoje são líderes de grandes igrejas se intitularem santos, se intitularem melhores do que os outros. A denominação A é melhor do que a denominação B, o ministério A é melhor do que o ministério B. Mas esta palavra que o apóstolo Paulo pregou, ela lança por terra tudo o que o homem impõe de melhor sobre o outro. Não existe ninguém melhor do que ninguém. Debaixo do céu, em cima da terra, nós somos todos iguais. E se não for pela misericórdia de Deus, se não for pela misericórdia do Senhor, pela palavra, pelo evangelho pregado pelo nosso Senhor Jesus Cristo, nós estaríamos todos perdidos. Nós somos todos iguais perante Deus. Existem aqueles que são mais favorecidos do que os outros, mas isso não quer dizer que seja melhor do que ninguém. No versículo de número 20, no versículo de número 19, ele vai dizer assim, 19 e 20. Ora, nós sabemos que tudo que a lei diz aos que estão debaixo da lei, o diz, para que toda boca esteja fechada e todo mundo esteja condenável diante de Deus. Quando ele fala isso aqui, ele dá uma explicação universal de que todos estamos condenados diante de Deus. E no versículo de número 20, por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Então não tem como nós nos justificarmos diante de Deus. Quando Jó passa por aquela prova que nós conhecemos, ele deixa algo muito interessante para as nossas vidas. Ele vai dizer assim, do pó viemos e ao pó tornaremos. É mais uma forma de dizer que todos nós somos iguais. Todos nós um dia nascemos e todos nós um dia morreremos. Mas há uma coisa muito importante entre o dia que nós nascemos e o dia que nós vamos morrer. Nesse intervalo da nossa vida, o que nós estamos fazendo é o diferencial para uma vida com Deus ou uma vida sem Deus. No Evangelho de Mateus, capítulo de número 6,
Eu vou abrir aqui para ler para os irmãos. Mateus capítulo de número 6, versículo de número 27. Diz assim, ó: e qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? Em algumas versões vai dizer assim, ó: e qual de vós, com todos os seus cuidados, pode acrescentar um dia de vida? Nós não podemos acrescentar nem um minuto de vida a mais em relação àquilo que Deus, Ele já programou. Nós não temos o domínio sobre esta vida. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Amém? De contrapartida, a palavra de Deus, ela também nos deixa algo que nos conforta, nos deixa algo que nos dá alegria, principalmente nos dias que nós vivemos, dias trabalhosos, dias de tribulação. No Evangelho de João, capítulo de número 3, versículo de número 16, um versículo muito conhecido por todos: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vejam que ao mesmo tempo que a palavra de Deus diz que não há ninguém que possa se justificar diante de Deus, mesmo assim o Senhor, Ele derrama, Ele nos concede, Ele nos agracia todos os dias com a sua graça. E Ele vai dizer assim, ó: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. Irmãos, uma coisa muito interessante que eu acho, no livro de Juízes, os irmãos conhecem o livro de Juízes, lá vai falar que todas as vezes que o povo de Deus, ele se virava contra o Senhor, ele dava as costas para Deus, a Bíblia vai dizer que Deus, ele permitia que o inimigo viesse e tomasse aquilo que era do seu povo. O Senhor, ele permitia que o inimigo viesse e desse contra tudo o que o seu povo tinha. 2 Crônicas 7,14 vai dizer o seguinte: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se orar, se buscar, se clamar, Deus, ele ouve do céu, ele perdoa. Deus, ele perdoa, ele sara. Todas as vezes lá em Juízes fala que quando o povo de Deus, ele se virava contra o Senhor, que o inimigo vinha e dava contra o povo de Deus. Quando eles não estavam mais aguentando, eles se voltavam e se viravam para o Senhor e clamavam. E todas as vezes Deus, ele cumpria isso que nós acabamos de ler aqui, ó. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. Irmãos, Deus, Ele é um Deus tão maravilhoso, Ele é um Deus tão bom, que todos os dias Ele nos dá uma nova chance. Todos os dias Deus, Ele nos dá
uma nova oportunidade. Lamentações de Jeremias, capítulo de número 3, versículo de número 22, fala que todas as manhãs as misericórdias do Senhor, elas se renovam e elas se renovam em nossas vidas. É o motivo de nós não sermos consumidos. Nós não merecemos, nós não merecíamos nem estar aqui esta noite, mas Deus é bom, Deus é misericordioso. No Evangelho de Lucas, capítulo de número 22, versículo de número 42, Jesus, quando ele está em oração, antes de ser crucificado, antes de ser preso, é o único evangelho que vai relatar dessa forma. Jesus, ele vai dizer o seguinte: Pai, se queres, passa de mim este cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. Irmãos, eu imagino que naquele momento, Jesus, ele como homem, ele sentiu medo. Ele sentiu medo daquele propósito que ele estava destinado a cumprir. Mas mesmo assim, ele disse: Pai, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. A Bíblia vai dizer que Jesus, ele se pôs em uma agonia tão grande, que ele começou a suar gotas de sangue. Mas por quê? Às vezes eu me pergunto, eu já me perguntei. Talvez os irmãos já se fizeram essa mesma pergunta. Mas por quê? A palavra de Deus diz que nós somos a coroa da criação de Deus. Nós estamos abaixo apenas dos anjos. Deus, ele não iria pegar aquilo que ele fez de tão excelente, apesar de todas as falhas, os defeitos, e apenas descartar. Abra sua Bíblia comigo no Salmo de número 8. Bem rapidinho, só para a gente... Salmo de número 8, versículo de número 4. Olha que interessante esses dois versículos aqui, ó, que eu acabei de citar. Que é o homem mortal para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites. Contudo, pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Amém. E mesmo assim, nós ainda somos do jeito que somos, né? Deixa eu procurar bem aqui, Efésios capítulo de número 2, versículo de número 8. Diz assim, ó, Efésios capítulo de número 2, versículo de número 8. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Amém? Nós somos pecadores, nós somos falhos,
mas ainda assim nós temos a oportunidade todos os dias de nos redimir diante de Deus. O apóstolo Paulo, ele defendeu essa tese diante dos judeus. E a palavra de Deus, ela nos mostra em várias partes da Bíblia que nós não merecemos, mas mesmo assim está aqui, porque pela graça sois salvos, um favor imerecido. O sangue de Jesus foi derramado, nós não merecíamos, mas Ele cumpriu um propósito. Ele derramou do seu sangue para que hoje nós tivéssemos vida, tivéssemos a oportunidade de nos redimir. Uma vez eu vi um vídeo do pastor, arqueólogo, pesquisador, pastor Rodrigo Silva, onde ele falou algo que eu achei muito interessante, onde ele diz que o que vai levar o homem para o inferno não é o pecado, mas é o rejeitar da graça. Porque a Bíblia diz que Deus, Ele é justo e fiel para perdoar os pecados daqueles que se arrependem. Ele é justo e fiel. Se a pessoa tiver na hora da morte, ela passou a vida todinha fazendo errado, mentindo, matando, pecando, mas se na hora da morte ela se converter verdadeiramente, ela ganha a salvação. A prova disso, o ladrão que estava ao lado de Jesus, que no momento de ser crucificado, ele se arrependeu. E Jesus falou para ele: ainda hoje, você entrará comigo no paraíso. E eu achei muito interessante essa frase deixada pelo pastor Rodrigo Silva, que o que vai levar o homem para o inferno não é o pecado, mas é o rejeitar da graça. Todos os dias, Deus, Ele nos dá uma nova oportunidade. E mesmo assim, nós vemos as pessoas deixando de seguir a Jesus, deixando de acreditar, deixando de buscar e voltando para uma vida mundana. Nós não somos merecedores, a palavra de Deus diz isso, mas nós temos o Evangelho que Jesus nos deixou para nos orientar o caminho que nós devemos seguir. Amém? Se coloque de pé em nome de Jesus. Graças a Deus. Feche seus olhos por um momento. Nós devemos apreciar um momento como esse, que Deus Ele nos concede, Deus Ele nos dá essa oportunidade. Irmãos, eu estava ali em casa agora. Eu fui sair de casa, eu até mandei a mensagem para o pastor, falei: pastor, eu fui sair de casa aqui agora, começou a chover, a gente andou aqui 2 esquinas, começou a molhar, tivemos que voltar. Aí a camisa molhou toda, eu troquei de camisa, e olhando para a chuva, vai passar. Falei: vai passar. Irmãos, um momento como esse aqui, ele é único. É único. Um momento como esse aqui, ele não volta. Nós estamos aqui hoje em poucas pessoas. Diz um ditado, né?
Os irmãos talvez até já ouviram que a água que passa embaixo da ponte, ela não volta mais. E hoje Deus ele nos concedeu essa oportunidade. Se nós estamos aqui nesse momento, é porque Deus ele nos escolheu para estarmos aqui. E eu lá em casa, aí eu ia da sala para a cozinha, da cozinha para a sala, da sala para a cozinha, da cozinha para a sala, agoniado, irmãos, agoniado mesmo, sabe? E a chuva chovendo e eu vou. Mas graças a Deus passou e está chovendo de novo. Mas eu consegui chegar. Irmãos, e eu agradeço a Deus por um momento como esse aqui. Eu quero convidar vocês a orar nesse momento, fechar os olhos, elevar o pensamento ao Senhor. Imagina, irmãos, nós somos falhos. A palavra de Deus diz que se nós incitarmos no pensamento, né, algo que não vai de acordo com a vontade de Deus, nós já estamos pecando, né? A gente não precisa nem materializar, basta nós pensarmos. E todos os dias, irmãos, todos os dias nós pecamos. A palavra de Deus fala lá em 1 João que aquele que diz que não peca, ele está chamando a Deus de mentiroso, né? Todos nós pecamos todos os dias, mas o Senhor ele nos dá a oportunidade de nós nos redimirmos, de nós orarmos, nos colocarmos na presença dele, e ele perdoa. E eu te convido nesse momento a orar, a se colocar na presença de Deus, apresentar a sua vida, a sua casa, a sua família. E eu creio que a sua oração ela vai subir até o trono do Senhor essa noite. Senhor Deus maravilhoso, nós estamos aqui, Pai, neste momento, Senhor. Nós já ouvimos aqui a Tua palavra, já meditamos na Tua palavra. Meu Deus, e assim como o apóstolo Paulo, ele deixou aqui, Senhor, onde diz que não há um justo, Pai, não há ninguém que faça o bem, não há ninguém que busque a Deus, porque se fosse pela nossa vontade, nós não estaríamos aqui, mas é pela vontade do Teu Espírito Santo, que tem trabalhado, Pai, em nossas vidas, todos os dias. Meu Deus, nós oramos, Pai, esta noite, nos colocamos diante do Senhor. Eu apresento, meu Deus, a Tua igreja neste momento. Eu apresento, meu Deus, os Teus filhos, Pai, cada um que está aqui, Senhor. Meu Deus, eu não sei o que a Tua igreja tem passado, o que os Teus filhos têm passado, quais têm sido as lutas, as provas diárias, Senhor. Somente o Senhor sabe. Mas eu quero orar neste momento, clamar pela vida de cada um, para que o Senhor continue trabalhando, para que o Senhor, meu Deus, continue derramando da Tua graça, da Tua misericórdia, porque nós não merecemos, Pai, mas o Senhor é um Deus misericordioso, o Senhor é um Deus justo, o Senhor é um Deus que a Tua palavra diz que ouve a oração do justo. E a minha oração neste momento é que para que o Senhor continue abençoando, continue guardando, protegendo, livrando, Pai, o Teu povo de todo mal. Meu Deus, assim como nós vimos aqui, Pai, assim como o apóstolo Paulo deixou aqui na Tua palavra, onde diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Nós queremos, meu Deus, Te buscar todos os dias, constantemente, Senhor.
porque nós cremos nas tuas promessas. Nós cremos nas promessas que o Senhor Jesus deixou, de que voltaria para buscar a igreja, meu Deus, e no soar da trombeta, Pai, nós queremos subir. Meu Deus, nós não queremos ficar aqui para passar pela tribulação, para poder congregar na tribulação, para poder buscar a tua presença durante a tribulação, mas nós queremos, meu Deus, subir no primeiro chamado, Pai. Meu Deus, por isso eu oro nesta noite, para que teu Espírito Santo, Pai, fortaleça os teus filhos a cada dia, para que teu Espírito Santo avive, Pai, o teu povo, para que derrame, Pai, unção, poder e autoridade sobre nossas vidas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Meu Deus, aviva o teu povo, Pai. Derrama, Pai, da tua graça continuamente sobre nós, em nome do Senhor Jesus.